Apego. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Apego, isso é um problema muito sério nos dias de hoje. Nós espíritas despertos, a gente tem que entender que a única coisa que pertence realmente a nós é o que nós levamos depois que nós voltamos para o mundo espiritual. Ou seja, a única coisa que nos pertence é o nosso próprio espírito, é a nossa própria consciência. Lembrando sempre, não existe consciência sem espírito e espírito sem consciência. Então, obviamente, espírito e consciência é a mesma coisa. A única coisa que nos pertence é a nossa consciência, o nosso espírito. Então é a única coisa que a gente leva para o mundo espiritual, é isso. O resto tudo fica. Então, quando a gente chega nesse grau de compreensão, a gente começa a perceber que o apego é uma ignorância do homem. A minha mulher, você não é dono dela. Você está convivendo e compartilhando uma vida juntos. O meu homem, ele é só meu, né? Ninguém é dono de ninguém. O meu filho, você é responsável por aquele espírito da encarnação até mais ou menos pela nossa lei, 18 anos, mas até ele com, concretizar, vamos botar assim, uma consciência que ele possa sobreviver ou viver ou ter as experiências dele sozinho. É uma maturidade consciencial. Então você é responsável por aquele espírito do nascimento até ele ter uma consciência suficiente para ter as suas próprias experiências individuais. Depois, você não é mais responsável por ele. As escolhas são dele, não são nossas. O meu carro, a minha casa. O que mais acontece até hoje, por incrível que pareça, são espíritos que desencarnam, que não têm a menor educação espiritual, não sabem nem que existe um Deus, uma espiritualidade, vida após a morte. Eles desencarnam, nem sabem que desencarnaram e voltam para suas casas, porque essa casa é minha. Geralmente, o que mais acontece é as famílias venderem os imóveis. Vamos supor, um pai, uma mãe desencarna, um avô, uma avó desencarna, eles vendem um imóvel, né? Ou botam para alugar, ou outras pessoas vão morar lá, e aquele espírito fica ligado naquela matéria, naquela casa, naquela residência, naquela construção, achando que ainda mora lá e achando que aquilo é meu, é dele, e não é. Então acaba se transformando num obsessor para a família que vai morar naquela casa. Pode ser até a própria família dele, porque um espírito ele precisa de energia, né? Da mesma forma que nós precisamos do alimento, da energia do alimento, quando em espírito a gente precisa da energia. Essa energia vem da luz. A luz é a conexão nossa com o superior. Então ele precisa se alimentar, ele acaba sugando energia, plasma das pessoas que estão ali em volta dele. Pode ser famílias ou pode ser os novos moradores da casa. Então isso causa uma série de dificuldades para os moradores e para o próprio espírito. Isso é uma coisa muito negativa. Então, gente, o que é o apego? O apego é dizer que é seu uma coisa que não é sua, foi emprestado a você. Você compra um carro, você compra um carro 0 km. Daqui a 10 anos, aquele carro já não está valendo mais quase nada. Aí você vai e troca o carro. É a mesma coisa. Vocês trocaram a forma de se locomover, a forma de caminhar, né? A forma de ir a um lugar ao outro. Vocês não precisam mais daquele veículo, daquele automóvel para ser transportado. Vocês, em espíritos, vocês vão através ou da voletação ou dos transportes espirituais, vamos botar assim, que existem. Existem transportes espirituais. O mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Então, tudo que existe aqui existe nas cidades espirituais. Exatamente igual, só que muito mais avançado. E lá as coisas realmente funcionam. Não é como aqui. Aqui existe. A luz e as sombras são muito bem definidas, não diria, uh, intensas. Lá não, lá o certo é o certo, o errado é o errado. Lá você não tem como ter aquele jeitinho brasileiro, não dá para fazer o acordo, não dá para passar a perna, porque você está dentro de um mundo espiritual e a luz tudo vê.
Então, gente, apego é isso. Falta de conhecimento espiritual. O meu mestre dizia que a única doença que o espírito tem é a ignorância, é a falta do conhecimento. E é verdade. Em espírito, nós não temos doenças. Em espírito, nós não temos. A sensação da fome é uma sensação mental de quem ainda está ligado à Terra, que depois de um certo tempo no mundo espiritual, nem a sensação da fome a gente tem mais. Tá? A gente tem a necessidade de dormir? Tem a necessidade de descansar e recarregar as energias? Tem, lá em cima. Tá? Mas o apego à vida material, ele atrapalha muito o desenvolvimento espiritual. Porque, gente, quando você desencarna, tudo que é seu fica. Então, eu terei que conquistar coisas novas? Não. Lá em cima é diferente. Lá em cima você vai ter um lugar para ficar. Lá em cima você vai ter onde dormir, onde morar. Lá em cima você não precisa pagar passagem de ônibus, botar gasolina no carro, pagar imposto. Você não precisa de nada disso. Lá em cima é completamente diferente daqui embaixo. Então, aqui embaixo, a gente tem essas necessidades justamente para poder aprender a viver em vida social, junto com as outras pessoas. Isso é essencial, esse aprendizado aqui embaixo, para a gente poder estar lá em cima. Então, gente, nós não somos donos de nada. Nós estamos com tudo emprestado. Inclusive, esse corpo físico aqui não é meu. Ele está emprestado para mim. Um dia eu vou ter que devolver ele para a matéria da Terra. Ele faz parte desse planeta. Eu vou ter que devolver eles para esse planeta um dia. Os corpos físicos que vocês têm também. Vocês um dia terão que devolver. Então, nada do que a gente tem material é nosso. A única coisa que nós temos, que nós vamos levar, é a nossa consciência, o nosso espírito. Então, gente, é um local para desenvolvimento espiritual e aprendizado espiritual. A gente tem que aprender a desenvolver o nosso espírito, a viver em comunidade, a viver em conjunto, a poder conviver aqui embaixo de pessoas com graus espirituais diferentes. Então a gente desenvolve a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso amor. A gente acaba, quando chega num grau espiritual e a gente conhece uma pessoa que ainda está engatinhando, vamos botar assim, a gente aprende a ter amor por aquela pessoa, porque um dia eu estive naquele grau, um dia eu tive apego, um dia eu vivi dos prazeres da carne, um dia eu fui viciado em alguma coisa, nem que seja ver televisão, em comida, mas eu tinha os meus vícios dos prazeres da carne. Então você aprende a amar aquela pessoa que ainda está naquele estágio. É uma coisa muito bonita quando a gente chega num grau espiritual diferente do que a gente está hoje. Gente, essa mensagem aqui hoje é o seguinte: vamos desapegar. Desapega. Óbvio, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, da nossa casa, cuidar dos nossos bens, né? Se a gente tem o nosso carro, a gente tem que fazer as nossas manutenções, ver os freios, os pneus, os óleos, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Se a gente tem a nossa casa, a gente tem que fazer a manutenção da nossa casa, de um aparelho de ar-condicionado, de uma televisão, do que quer que seja. Mas sabendo que aquilo ali está emprestado a você. Aquilo ali não é seu. Pensem assim, eu estou alugando, mesmo que a casa seja de vocês, eu estou alugando essa casa. Mas essa casa eu vou deixar para o meu filho. Isso também é apego, sabia? Essa casa você está servindo para você, para o seu propósito de aprendizado na Terra. Quando você for, ela vai servir para um outro propósito. Mas quem decide isso é a espiritualidade superior, não é você. Aí você deixa para o filho, a primeira coisa que o filho faz é vender. Não, vou vender, vou comprar coisa melhor ou menor, ou vou sair dessa cidade. Aí, aonde a pessoa está, fez um monte de planos. Não, eu deixei uma casa, deixei um seguro de vida, deixei o meu filho relativamente bem. Aí, quando a pessoa desencarna, o filho faz tudo completamente diferente do que ela quis. Aí ela fica lá numa situação e entra numa meio que uma depressão, fica infeliz. Isso também atrapalha o espírito, para vocês verem que isso também é apego. Querer, não digo produzir, mas organizar e deixar um filho, um familiar seguro. Aí quando desencarna, vê que o filho, o familiar fez uma coisa completamente diferente do que você tinha imaginado, isso causa insegurança naquele espírito.
Isso também é apego. Por quê? Quem tem que fazer as escolhas é quem ficou. Quem já foi, já fez tudo o que tinha que fazer. Já passou pelos aprendizados necessários. Entenderam? Então, é um ciclo que acaba sendo um ciclo vicioso. Que aí a pessoa, quando chega no mundo espiritual, fica desesperada para reencarnar, para recuperar tudo que teve, ou até mesmo reencarnar na própria família, por causa do vínculo amoroso, ou vínculo biológico, fisiológico, mas não pode. Aí tem que, para passar por outras experiências, tem que encarnar num outro país, numa outra família, para passar por outras experiências, né? Aí, quando nasce, já nasce com desequilíbrio. Então, é muito importante a gente cortar todos os vínculos, tanto emotivos quanto físicos. A gente não é dono de nada. Nós somos donos da nossa consciência. E a nossa obrigatoriedade é com nós mesmos. Nós precisamos desenvolver esse espírito que está aqui dentro, essa consciência que está aqui dentro, para poder chegar a degraus espirituais maiores. Chegando em degraus espirituais maiores, não pense que, eu tenho um sobrinho, um filho, alguém que está lá na Terra e eu agora estou num grau legal, eu posso auxiliar. Não, quando você chegar num grau de compreensão maior, você vai entender que é necessário que esse espírito que ficou passe por todas essas etapas evolutivas, porque tudo é aprendizado. Então, quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, na nossa consciência, mais a gente vai se livrando dessas crenças limitantes. Apego, vaidade, né? A gente vai se livrando disso. Isso é muito legal. Por isso é que eu sempre digo para vocês, os espíritos de luz que estão encarnados na Terra, eles não têm apego, eles não têm vaidade, eles são completamente diferentes, eles não precisam dos holofotes. Eles vivem a vida, vêm aqui, fazem o trabalho deles, discretamente, mas bem feito, depois voltam para casa. É exatamente esse grau de consciência que a gente está precisando melhorar agora. Então vamos pensar bem no apego, tanto material quanto emocional, viu, gente? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento na quinta densidade. Um abraço!